Pessoal, boa tarde. Nós temos aula hoje, né? A turma de Direito Previdenciário da PUC Goiás, na quarta-feira, uma dobradinha, né? Bom, vocês já sabem como está ocorrendo essa sistemática nova em decorrência da paralisação, né? Todos estão logados na plataforma Moodle ou Teams. Eu ainda não migrei para a plataforma Teams, porque inicialmente recebi um treinamento para usar o Moodle, né? Então, por enquanto, continuo no Moodle. Eu estou gravando para vocês esse vídeo e gravei um anterior. Então, vocês vão receber hoje à noite 2 vídeos, já estão lá, que eu vou anexá-los agora para vocês. Vou gravar isso daqui, anexar, para que vocês, no horário da aula, vocês entrem, né? Por que é importante entrar? Para ver o registro de vocês de frequência e acesso ao conteúdo. Eu vou fazer videoaulas, vou seguir com o conteúdo que nós temos até nós retornarmos. Pode ser que eu migre para a plataforma Teams. Ainda não decidi, porque não sei se eu vou me adaptar com essa plataforma. Porque se eu decidir mudar, todo o material que está no Moodle vai ser migrado para lá. E se eu não conseguir, não tiver habilidade para mexer, eu vou interromper todo o processo de análise e continuidade dos conteúdos que nós vamos, né, precisamos de seguir. Então, o que eu vou fazer nesses vídeos? Estou seguindo o conteúdo programático, aqueles slides que estão lá no Sol, né, os slides que eu projeto em sala de aula, é a sequência deles. Esse vídeo anterior é uma revisão do item 2. Até eu falo com vocês, direciono esse vídeo para você, esse e o outro, né, para vocês. E agora eu vou comentar rapidamente a prova, né, e reiterar que vocês não deixem de entrar na plataforma, tá? Prefeito, no horário da aula, eu vou estar logado, o chat vai estar disponível, né, para nós conversarmos, etc, tá? Eu vou fazer um comentário sobre a prova foi aplicada, né, e eu não pude entregá-la, não pude entregar as avaliações para vocês. É o que eu vou comentar aqui, né? As notas foram mais ou menos, tem nota boa, tem nota, né? Foi uma prova genérica, não foi uma prova mais profunda, né? Porque eu não quis apertar muito por conta dos conceitos, princípios básicos, né, que vocês precisam ter sobre previdência social, regime previdenciário, seguridade, relação jurídica previdenciária, princípios de direito da seguridade social, princípios de previdência social, sujeitos dessa relação, os regimes, né? Cada regime geral, próprio, complementar. Então essa foi a ideia básica que eu quis deixar e não quis apertar. Mas nas próximas avaliações, né, esperamos que a gente retorne, porque essa forma de aula ela é temporária, né, ela não pode ser por muito tempo. E quando retornarmos, né, as avaliações vão ser mais profundas, mas um pouquinho apertadas, né? E teve gente que eu achei também que terminou a prova muito rápido, né? Não sei se, né? Então, preparem que as próximas avaliações vão ser um pouco mais complicadas, né? Agora foi só no início, um startzinho que a gente deu para vocês terem acesso à parte básica, né? O entendimento básico. São 2 provas, eu vou comentar rapidamente. E a primeira questão que está aqui diz o seguinte: dentre as múltiplas características que lhe delineiam, sobressaem as seguintes: estabelecida compulsoriamente, onerosa, informal, de trato sucessivo, aleatória, complexa, sem fins lucrativos. Podemos afirmar que tais características são inerentes à previdência social. Por quê? Todos esses elementos aqui indicam que trata-se de uma relação jurídica de previdência. Não é de seguridade, né? A seguridade social não tem esses elementos, onerosidade aqui, a princípio, né? Não tem a figura de trato sucessivo,
né? Então, não é mutualismo também, porque o mutualismo ele foi um dos instrumentos, pode considerá-lo como um embrião, né, da Previdência Social, porque surgiu na Revolução Industrial, né, século XVIII, e daí foi aperfeiçoando, era uma forma de autoproteção, né, dos trabalhadores. Como não tinha previdência social, quer dizer, não tinha a presença do Estado, as pessoas se reuniam de forma voluntária. E a previdência social ela foi instituída, né, um programa estatal, e a pessoa contribui compulsoriamente. Por isso que existe o segurado obrigatório, tá? Então é previdência social. Esse aluno aqui acertou bem, deu uma nota boa, né? A Natália Kelly, certo, Natália? Você tirou uma nota boa. Quanto ao salário de contribuição, é correto afirmar: a resposta certa em relação ao salário de contribuição é a letra C. Serve como base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária e também para calcular o benefício previdenciário, né? Então, o salário de contribuição é um instituto tipo de previdência social, está no artigo 28 da Lei 8.212, que é a lei de 1991, a lei de financiamento da Seguridade Social, da Previdência, né? É uma lei muito importante, né? E lá no artigo 28 tem um conceito de salário de contribuição. O salário de contribuição serve para o cálculo do benefício. O que é o benefício? É a prestação pecuniária paga pela Previdência Social quando ocorre um evento. Que evento? Morte, incapacidade, né? Pensão por morte, auxílio-doença, né? Aposentadoria por invalidez, que agora as nomenclaturas alteraram um pouquinho do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, com o advento da reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, é a letra C. As prestações compreendidas pelo regime geral são das seguintes espécies. Resposta certa: benefício e serviço. Um regime previdenciário não lida com assistência. A parte de assistência é um programa que está dentro da ideia de assistência social que compõe a Seguridade. São as áreas que compõem previdência, assistência e saúde. O regime previdenciário, que é um desdobramento da Previdência Social, ela se faz, né, através dos regimes, porque nós temos três, eu citei geral, próprio, complementar, não lida com a parte de assistência, tá? Regime previdenciário paga aposentadorias e pensões, não paga benefício assistencial, não paga matéria assistencial, não dá, né, cobertura assistencial do seu ponto de vista da ideia de assistência, né, sem um caráter contributivo. Então, regime paga aposentadorias e pensões. Nós temos três regimes, 2 públicos e 1 privado, né? O geral, que é o maior regime previdenciário brasileiro, o próprio, que é o regime complementar dos servidores públicos estatutários, União, Estados, municípios, né, e Distrito Federal, que criam os seus regimes, tá certo? Então a resposta certa aqui é benefícios e serviços. A Natália foi em cima aqui, ó, bateu em cima, acertou na mosca, certo, Natália? A questão 3 diz o seguinte, aliás, a questão 4. A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor, consagrou o sistema de Seguridade Social. Sobre esse tema é correto afirmar. A melhor resposta aqui é a letra C. A Seguridade Social se aplica o princípio a Seguridade Social se aplica o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Como vocês fizeram a prova de consulta à legislação, né, ficou fácil. Tem muitas questões aqui que praticamente estão na própria legislação, né, no próprio ordenamento. Então não tem dificuldade, né? Quem deu uma lidinha nos slides, na sequência, aquela parte introdutória, porque os slides têm 4 módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. No módulo 1 nós vimos a parte introdutória toda, né? E agora nós estamos abordando o módulo 2. Começamos a entrar no módulo 2, que é o módulo mais profundo, que aí a gente, os desdobramentos, né,
os sujeitos diretamente que a gente analisa, como a classificação dos segurados, filiação, como ela se caracteriza. E eu falo tudo nesse slide, nesse outro slide, nessa videoaula que eu vou postar para vocês também assistirem, tá bom? Então, letra C. Esse princípio da uniformidade e equivalência, isso quer dizer que antigamente, antes da Constituição de 88, quando ela foi promulgada, havia uma diferença do valor dos benefícios urbanos e rurais, né? E a configuração da Previdência do regime rural era toda emaranhado de normas, né? Tinha um fundo rural e os valores eram pagos inferiores ao salário mínimo. Isso era um absurdo, né? Porque é uma iniquidade você pagar menos no trabalhador rural do que o urbano. Veio a Constituição e falou, não pode, os benefícios têm que ser iguais, né? Então, se um empregado está numa fazenda, é empregado rural, né, juridicamente qualificado como tal, assim como a CLT prevê, a Constituição, a lei previdenciária, e o benefício dele é igual ao do urbano. O único segurado que tem ainda as características um pouco diferentes, né, é a figura do segurado especial, que eu comento nesse outro vídeo que eu vou postar para vocês hoje, tá? Daqui a pouco está tudo anexado lá para vocês. E não deixe de entrar no horário da aula e conversar comigo no chat, tá bom? Estarei logado, vocês precisam logar, tá? Muito bem, a questão 5. De acordo com a Constituição Federal, o regime geral de previdência social é... A melhor resposta aqui é a letra E, porque as outras alternativas aqui têm afirmações equivocadas, erradas, né? O que diz a letra E? Garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefício substitutivo do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho. Então, gente, o que acontece aqui? Veja bem, as outras alternativas não estão certas, né? A letra certa aqui é a letra E. A Constituição prevê a garantia de um salário mínimo. Ninguém pode receber menos no salário mínimo em relação ao benefício previdenciário, tá? E a cobertura é o valor mínimo, que não pode ser menos, tá? Por isso que deu problema quando houve, no início da proposta da reforma da Previdência, que foi aprovada em novembro do ano passado, havia aí um entendimento diferente em relação ao BPC, né? Quando eu vi o projeto, eu falei assim, não vai passar no Congresso. Não passou, né? Mantiveram a mesma estrutura. O benefício de prestação continuada, que é aí já é uma relação jurídica assistencial, né? Questão 6. A garantia constitucionalmente prevista de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, é, letra E, benefício assistencial, né? É diferente do benefício previdenciário. O benefício previdenciário requer uma contrapartida, que é a contribuição do segurado, né? O segurado, na relação jurídica previdenciária, ao mesmo tempo que ele é sujeito de direito a uma cobertura, ele é também, né, sujeito passivo, porque ele tem que contribuir para ter direito à cobertura. Na relação assistencial, não. Então, o enunciado encaixa perfeito aqui na questão do benefício assistencial, chamado BPC, né, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que foi alterado agora, né? Aquele critério de inferior a renda, inferior a um quarto do salário mínimo, passou para metade do salário mínimo, né? Houve uma alteração legislativa recente agora, o Congresso fez, né? Muito bem. Questão 7ª. Comente sobre os elementos configuradores da relação jurídica previdenciária. Esses elementos nós abordamos, né? Quando nós analisamos os regimes, nós vimos, né, que essa relação é compulsória, que ela se dá pelo exercício de uma atividade profissional, né? Que a Previdência não chama a pessoa, diz, você quer participar do regime? Não, né? Ela se dá compulsoriamente, que o segurado, acabei de falar agora, se ele exerce uma atividade profissional, ele tem que contribuir
Se eu sou empregado, todo mês vem no meu contra-cheque o desconto na Previdência. Então ela é onerosa, ela é compulsória, ela é aleatória, né? Essas são as características dessa relação jurídica, tá? De previdência. Ela é diferente da assistência, é diferente da saúde, né? Então, para explicar, poderia usar o artigo 201 da Constituição, que lá define, né, exatamente esse caráter contributivo, os riscos sociais. O que a Previdência cobre? Cobre os riscos sociais, que são situações comuns a todos nós: a morte, a incapacidade, a velhice, o desemprego, a maternidade, né? São riscos comuns, independente da minha condição financeira, independente da minha condição cultural, a minha atividade profissional. Todo mundo está sujeito a isso, né? Por isso que o Estado cria um sistema de previdência para proteger a sociedade, proteger cada cidadão, que ocorrendo um desses eventos, um desses riscos sociais. Por que eles são sociais? Porque eles são comuns. É diferente de um risco pessoal, né? Quando você faz um seguro privado, por uma situação ou outra, você está analisando um pouco a questão sua pessoal. A Previdência está preocupada com os riscos comuns, né? É inevitável a morte, né? Uma incapacidade também pode ocorrer com frequência, principalmente quem trabalha em setores cuja atividade é de alto risco, né? A incidência de risco pode ser ainda maior, né? Então, por isso que ela protege o cidadão, tá? E tem gente que acha que a Previdência só paga aposentadoria quando fica velho. Não, ela paga um benefício por incapacidade, seja temporário, seja, né, permanente. Ela dá a licença maternidade. Por isso que é importante contribuir para a Previdência, né? Por isso que é importante ter o vínculo previdenciário. Nós estamos vivendo uma crise, uma situação, né, completamente difícil. Vocês estão assistindo isso, né? Não se sabe se o empresário vai ter dinheiro para pagar, né, os trabalhadores. Não se sabe como vai ficar o setor econômico, né? O sistema produtivo pode entrar em colapso financeiro. A gente está doido para matar o vírus ou para impedir a expansão do vírus, mas nós estamos descuidando da atividade produtiva, né? E aí, nessas horas, quem protege? Quem está aposentado está recebendo seu benefício, né? Não está aguardando o empresário recuperar a situação econômica para depois pagar salários, porque o Estado não vai deixar de pagar a aposentadoria. Embora, se nós entrarmos num processo crítico, né, pode ser que a Previdência tenha problema maior ainda de caixa, né? Então, de qualquer maneira, ela socorre nas horas de crise, de dificuldades, de sofrimento, né? A Previdência garante lá a manutenção do cidadão, né? Eu não posso trabalhar, estou incapacitado temporariamente, estou incapacitado permanentemente, vou receber um benefício. Estou idoso, né? Estou na situação de vulnerabilidade, já não tem tanta condição física para produzir, a Previdência vai te dar cobertura, tá? Por isso que a Previdência Social é importante, é de extrema importância. É nessas horas de crise, de situação complicada, que a gente percebe o tanto que é importante o sistema protetivo, né? O conjunto de proteção que o Estado tem, né? Se o Estado tem, pode oferecer à sociedade, tá? Países, por exemplo, de uma linha muito capitalista, por exemplo, né, que tem, né, o caso dos Estados Unidos, que tem uma saúde que não é pública, é mais privada, tem dificuldade, né? O gasto para eles, o Estado, o governo vai ter que gastar muito mais, né? Mas não esqueça que essa crise, a gente pode estar combatendo o vírus, tentando impedi-lo, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos destruindo a atividade econômica. Isso aí é um dilema, né? Não sei como resolver isso. Mas aí tem gente que fala, mas nós estamos preservando a vida. Sim, você preserva a vida, mas você preserva também, talvez, o fim de uma atividade econômica, que a pessoa pode até ficar doente e morrer, né? Pode ter uma depressão, pode entrar num colapso, pode não ter alimentação, não ter acesso, né? É difícil para quem é gestor, né? Para quem está gerindo, está à frente de um ente federativo, sabe o que eu estou... Eu não gostaria de estar na pele, né? Mas é grave. Isso é muito grave, né? Muito bem. O oitavo fala assim, Yolanda Sanchez.
É professora universitária em uma instituição privada no estado do Rio Grande do Sul. Casada há 5 anos com Carlos Fuentes, após diversas tentativas, finalmente conseguiu engravidar. A proteção à maternidade da gestante de Holanda, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, será atendida nos termos da lei pela letra D, Previdência Social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória. Ela vai receber a licença maternidade porque ela contribui, né? Relação jurídica previdenciária, tá? Não é assistência. E a nona diz assim, de acordo com a lei 3.000, o artigo 3º da 8.212, é princípio ou diretriz a ser obedecido pela organização da Previdência Social, letra D, preservação do valor real dos benefícios. A ideia é que, uma vez concedido um benefício, que é uma prestação econômica, né, ou melhor, pecuniária, ele tenha um reajuste, uma manutenção por causa do custo de vida, né? E aqui prevê que deve-se buscar a preservação do valor real do benefício. O meu benefício de aposentadoria, o Estado tem que dar um mecanismo de atualizá-lo para, de certa forma, aproximar, né, do custo de vida. Isso não acontece muito na prática. Os benefícios são reajustados e os percentuais, na verdade, o custo de vida sobe muito mais, né? Por isso que sempre vai se criando, ao longo dos anos, uma defasagem do valor do benefício, tá? Mas esse é um dilema, não é só do Brasil não, em outros países europeus também, né? O reajuste das prestações previdenciárias, que isso gera um custo, um ônus, né, para o Estado também. Mas tem que garantir, né? O que os Estados europeus, por exemplo, fazem, que tem uma proteção muito boa, né? Eles têm uma política mais próxima por exemplo, aos idosos, né, os aposentados. Então é muito comum, por exemplo, na Espanha, se um aposentado vai para o sistema público e é atendido, ele pega lá a receitazinha dele, vai na farmácia, né? E lá, quando ele vai comprar um remédio, o Estado subsidia, né, garante uma boa parte, paga uma boa parte dessa despesa com a medicação. Esses mecanismos protetivos, né, evita um pouco do aposentado ter que gastar todo o dinheirinho que ele recebe da aposentadoria com medicamentos, né? Porque medicamento é caríssimo, a gente entra numa farmácia, a gente sai depenado, né? Porque remédio é caro, eu acho remédio caríssimo. E aí você pode criar esses mecanismos protetivos, tá? A 10ª, facílima. São segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria de contribuinte individual, nos termos do regulamento da Previdência Social. Os ministros de confissão religiosa, padres, pastores, seminaristas, são contribuintes individuais. O que é isso? Segurados, contribuintes individual. É aquele que trabalha por conta própria, que recolhe, que não é empregado, né? Tá certa essa afirmação? Tá. Que mais? O titular de firma individual também é contribuinte individual. O diretor não empregado também. Aqueles que prestam serviços de natureza contínua, mediante remuneração à pessoa, à família. O item 4 aqui é o único que destoa. Por que ele destoa? Porque ele, na verdade, o conceito que ele dá aqui é de empregado doméstico. Aí sai do enunciado, né, a ideia básica do enunciado da questão. Certo, gente? Bom, a outra prova, acho que é a mesma coisa, acho que mudei alguma questão ou outra, acho que não tem aqui uma alteração, não sei se eu mudei algum título. É a mesma coisa, né? Mudei uma coisinha ou outra, mas tem a mesma estrutura. Bom, eu espero que vocês assistam esse vídeo. Não deixe de entrar na plataforma Moodle, senão vocês não vão ter o registro da presença de vocês. Assistam esse vídeo, assistam o vídeo anterior. O que é o vídeo anterior? Eu começo a analisar o módulo 2 do nosso conteúdo programático. Se você entrar lá no plano de curso, no primeiro dia de aula, esse plano de curso estava disponível para vocês no Sol.
Ele era um rascunho, depois ele foi consolidado e ficou lá definitivo. Acompanhe minhas aulas vídeo, né, pelo conteúdo programado dos slides que eu vinha projetando. Ele está lá. Até ajudou vocês, né, dar uma estudada, etc. Eu vou analisando um ponto ou outro com vocês, mas não deixe de entrar, porque senão vocês vão ficar sem um registro da aula, tá? E no próximo encontro de quarta-feira, né, é outro vídeo que eu vou postar, vou dar sequência, vou entrar no horário da aula, vou estar no chat para vocês conversarem comigo, né? Então não deixem de fazer isso, tá? Não quis postar um vídeo muito pesado, porque tem esse e tem o outro, né? O outro é longo, é uma análise até boa, vocês vão gostar. Eu vou deixar, eu gravei no YouTube, né, mas eu vou colocar dentro da plataforma. Eu vou anexá-lo para vocês, para levar vocês no local, para ele aparecer e vocês assistirem. Tá certo? Agradeço a vocês, força nessas horas de dificuldade que a gente está vivendo, né? Tudo está muito bagunçado, muito confuso. Mas vamos seguir adiante, né? Agora a gente só fala em questão de doença, vamos focar um pouco, esquecer, né, esses comentários, porque isso não faz bem pra gente, né? Eu não me sinto bem, né? O dia inteirinho, o pessoal vendo televisão e vendo, né, notícia de doença, de vírus, etc, né? Procurem alternar, procurem ler, procurem aprofundar na área que vocês, né? Procurem quem se inscreveu para a OAB, por exemplo, dá uma boa lida, uma boa estudada, né? E a gente vai tocando o barco, certo? Um grande abraço.